Eu já vou começar a aula, gente. Eu não vou esperar muito, não, que o pessoal vai chegando, que o pessoal vai recebendo os e-mails, vai chegando depois. Eu já vou começar para a gente não se perder muito, combinado? Eu vou colocar aqui para vocês o que a gente vai aprender na aula de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre quem sou eu, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando que depois eu vou ter uma pausa, eu paro, dou uma olhada nas perguntas de vocês. No final, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, diferente quem já acompanhou algumas lives minhas. As lives que eu faço, elas têm um outro propósito. Aqui o que eu estou dividindo com vocês são as aulas realmente. Então, assim, eu vou concentrar no conteúdo, passar o conteúdo para vocês, tirar dúvidas em alguns momentos e no final a gente tem perguntas e respostas, ok? Para que vocês entendam. Primeira coisa que eu vou explicar quem sou eu. Porque aqui nessa aula que a gente vai ter muita gente que me acompanha há muito tempo, me acompanha desde o meu antigo canal, tem gente que me acompanha desde a minha nova jornada, tem ex-aluna, tem aluna, tem mentorana, tem gente que me acompanha há muito tempo, seguidora fiel. Então, acho que é importante a gente colocar todo mundo na mesma página. Se você está me conhecendo hoje, eu vou te contar quem sou eu, ok? A gente vai falar também sobre o que é esse projeto Superação Feminina, por que eu criei a Superação Feminina, como ele vai funcionar para que você também consiga se organizar. A gente também vai falar sobre o que é essa luta interna que a gente tem na nossa cabeça, o que acontece, por que às vezes eu tenho alguns sentimentos, eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas eu tenho uma luta interna, parece que tem uma briga de forca aqui dentro, não, como que é? Um cabo de guerra acontecendo dentro da minha cabeça. O que acontece, Ana? Eu vou te explicar, você vai ver que vai fazer muito sentido para você. E a gente vai falar o que realmente é autoestima e o porquê que nós vivemos essa luta interna. A gente vai entender quando que a gente começou a construir essa autoestima, o que compõe a nossa autoestima. E a gente vai ter um momento para que vocês possam fazer perguntas e respostas. Para que eu consiga me concentrar, eu não vou olhar tanto aqui para o chat. Então, se vocês, mas podem ir perguntando, combinado? Bom, vamos lá. Vamos começar. Quem sou eu? Se você está me conhecendo hoje, você nunca me viu, é a primeira vez que você está tendo contato comigo, muito prazer. Eu sou Ana Luz, eu sou especialista, eu sou coaching, sou especialista em relacionamento e em autoestima para mulheres. Mas antes disso, eu tenho uma grande jornada. Eu sou graduada em administração de empresas, tenho MBA em gerenciamento de projetos, sou especializada em processos, já trabalhei em grandes companhias e eu tinha uma carreira muito bem estruturada, estabilizada e de repente, do dia para a noite, em 2016, a minha vida virou de cabeça para baixo. Algumas pessoas que me acompanham acompanharam essa época da minha vida, acompanharam essa jornada. Eu morava nos Estados Unidos, estava com a vida organizadinha lá, tudo certinho, e de repente, do dia para a noite, por causa de um glaucoma, eu perdi boa parte da minha visão. Isso, eu tenho baixa visão, eu sou considerada baixa visão, eu tenho apenas 20% de um olho e cerca de 2% do outro. Então, assim, tudo que eu utilizo é muito adaptado, então não se assuste, eu consigo ler, consigo fazer as coisas, porque eu transformei esse momento que foi tão desafiador na minha vida, na minha mola para eu me reinventar, para eu ser jogada para um lugar diferente. Então, eu tive a oportunidade de experimentar a dor do desespero, a dor de, poxa, acabou minha vida, não sei fazer mais nada, poxa, não sei quem sou eu mais. E eu comecei, neste momento de dor absurda, eu comecei a buscar alternativas. Então, eu fiz vários acompanhamentos, fiz tratamento médico, fiz tratamento psicológico, e eu desencadeei uma série de doenças emocionais, eu desenvolvi alopecia, desenvolvi uma série de coisas, cheguei ao meu fundo do poço. E um dia, que foi muito marcante para mim, eu fui a um profissional, um médico, e esse médico olhou para mim e falou assim: Ana, não tem o que fazer, o seu corpo está lutando contra você, a sua cabeça que está fazendo isso com você. E aquele dia eu voltei para casa bem desanimada, bem desesperada, e eu falei assim: bom, agora acabou, né? Então, se é minha mente que está fazendo isso comigo, acabou. Chorei tudo que eu tinha para chorar.
Mas, graças a Deus, eu tive um momento de clareza, de lucidez. Eu acho que graças também à minha mãe, ao que a minha mãe representou na minha vida. Minha mãe, infelizmente, faleceu quando eu tinha 21 anos. E eu consegui parar para pensar e falei, poxa, se minha mente teve o poder de, por um momento de tristeza, por uma perda grande, conseguiu fazer com que eu perdesse tantas outras coisas na minha vida, deixasse com que eu ficasse de cama, que eu tivesse crise de ansiedade, crise de pânico, meu cabelo começou a cair. Se ela teve esse poder, se a minha mente teve esse poder de gerar isso em mim, tem que ter um caminho contrário. Eu tenho que ter uma forma de transformar isso, de fazer esse caminho de volta. E a partir desse momento eu passei a me dedicar a estudar muito, a me readaptar, a reencontrar formas de ler, porque é uma coisa que eu amava, a reencontrar formas de estudar e descobrir o que eu poderia fazer para ajudar minha mente a fazer um caminho contrário. E nesse processo eu entendi que a autoestima era um caminho para isso. E por que eu cheguei nesse denominador da autoestima? Porque a minha autoestima foi completamente destruída, foi completamente abalada. E eu tive que reconstruir a minha autoestima. Eu tive que ativar em mim um poder de superação. E a partir daquele momento eu entendi o que eu poderia, que eu tinha um poder. E aí eu comecei a prestar atenção e eu via que todas as mulheres, que todas as pessoas têm esse poder de superação. A diferença é que nós não aprendemos sobre isso na escola. A diferença é que ninguém nos ensina que nós somos mulheres poderosas, que nós temos capacidade de reinventar a nossa história. E no meu caso, na minha história, o que eu perdi de grandioso, que destruiu as minhas emoções, foi a minha visão, foi a minha carreira, foi aquilo que eu tinha construído como sólido. E talvez para você seja uma outra coisa, não precisa ser um problema de saúde, às vezes é o seu casamento, às vezes é o seu namoro, que você depositou todas as suas esperanças, às vezes é a sua carreira também, porque você está vivendo um momento de pandemia e você não sabe o que fazer da sua vida daqui para frente. E as suas emoções começam a ficar abaladas, você começa a se questionar quem é você, isso afeta a sua autoestima, isso afeta quem você é. E se você não souber canalizar isso, se você não souber lidar com essas emoções da forma correta, você vai começar, assim como eu, a entrar num processo de autodestruição. Eu desenvolvi uma série de outras doenças. Eu tinha crises de pânico que eu não conseguia dormir, eu tinha medo de dormir. Eu tinha pavor de dormir porque eu tinha certeza que eu ia dormir, ia fechar os olhos, não ia conseguir enxergar mais. E aí eu comecei a levar o meu corpo a um estresse profundo porque eu não queria dormir. Eu dormia por exaustão. Então, o meu corpo, a minha mente fez isso comigo. Então, quando eu passei a me dedicar a estudar qual era esse processo, eu consegui em mim fazer esse processo, me reconstruir como mulher e até conseguir ser mais feliz hoje do que eu era antes, quando eu achava que era o meu ápice. E aí eu falei assim, poxa, gente, isso, as pessoas têm que saber disso. E aí eu ressignifiquei toda a minha história. Eu comecei a ajudar outras mulheres. Então aí eu criei a Academia da Superação. A Academia da Superação é um blog do qual eu tenho muito orgulho. A Academia da Superação é realmente assim, o meu, eu olho ali e eu falo assim, poxa, valeu a pena passar por tudo aquilo, porque a Academia da Superação é onde eu consigo colocar artigos para ajudar mulheres que estão sofrendo em diversas áreas das suas vidas. Então, se você quiser, você pode me acompanhar lá na Academia da Superação. Eu criei o método MAPS. O que que é o método MAPS? Quando eu vi na minha história, eu tive que para eu chegar no resultado de conseguir meu cabelo voltar, de eu voltar a dormir, de eu voltar a controlar minha ansiedade, de eu voltar a ter paz de espírito, eu levei um tempo, eu levei processos, eu tive que desenvolver dentro de mim um mecanismo. Quando eu fui estudando tudo aquilo, que foi uma tonelada de coisas que eu estudei, foram muitos cursos, foram muitas imersões, eu cheguei num denominador e eu falei, uou, cheguei num método. A partir do momento que eu cheguei neste método, eu testei em algumas pessoas, eu apresentei esse método para outras pessoas que também estavam destruídas emocionalmente e elas também conseguiram. E elas também se reinventaram. Então eu desenvolvi esse método é meu e é o método MAPS, Mulheres com Autoconhecimento, Autoestima e Poder de Superação. Porque este poder de superação nós temos, nós só precisamos saber como ativá-lo. Combinado? Bom, vamos em frente. Então, vamos entender o que é o Superação Feminina. O que é esse projeto que eu criei? Vamos lá.
Como eu disse, hoje eu não trabalho mais numa organização fora. Eu tenho a minha empresa com a minha companheira, e na minha empresa a gente tem uma série de cursos, a gente tem a mentoria, a gente tem a nossa comunidade de superação, é onde as pessoas têm acesso mensalmente a todos os meus conteúdos, ela consegue ir lá assistir a hora que ela quiser, ela tem os meus cursos, tem os meus desafios, então tem uma série de conteúdos, e um desses produtos que a minha empresa fornece é a mentoria. Na mentoria é um trabalho que eu faço muito focado, é um trabalho muito personalizado, porque o curso a pessoa acaba fazendo na casa dela, quando ela pode, da forma dela, e tem muito resultado, mas a mentoria é quando a pessoa, às vezes, a maior parte das minhas alunas de mentoria são alunas que já fizeram algum curso meu, e aí elas acabam falando, não, eu preciso de algo mais personalizado, e aí na mentoria eu faço um acompanhamento delas muito de perto, semanalmente, é muito gostoso, é incrível, um beijo para todas as meninas da mentoria. Enfim, na mentoria, um dos trabalhos que eu faço na mentoria são estas aulas. E essas aulas ficam disponíveis na mentoria, ficam disponíveis na comunidade também. E aí, com essa questão da pandemia, as pessoas começaram a ficar, todo mundo ficou mais sensibilizado, porque a incerteza, a ansiedade aumenta, o medo, e a gente vai ter uma aula, eu estou preparando uma aula só sobre ansiedade, e isso aumenta, então eu dediquei um tempo maior para falar com elas, mas o coração estava apertadinho, pensando, poxa, como que eu posso contribuir, mesmo para as pessoas que não são minhas alunas, mesmo para as pessoas que não fazem parte desse grupo seleto, como que eu faço para contribuir para essas pessoas? Então, aí surgiu a ideia de criar o Superação Feminina. O Superação Feminina é um momento que eu estou fazendo uma oferta minha, é a minha doação para você de coração, porque para que tudo isso funcione, para que a empresa funcione, todas as coisas funcionem, tem que ter uma agenda muito bem organizada. E aqui em casa a regra é a seguinte: a partir das 8 horas da noite o meu horário é a Ana pessoa física, não é a Ana empresa, não é a Ana que está mais no WhatsApp olhando para os negócios, não é a Ana que está pensando em estudar, em assistir uma palestra, que está atendendo ninguém. A partir das 8 horas da noite, eu tenho que ter um momento para que eu refaça as minhas emoções. Mas com tudo isso que a gente está vivendo, com esse momento que a gente está vivendo, eu achei que seria muito importante doar um pouco desse meu tempo. Se eu não tenho tempo no meu horário comercial, então eu estou dispondo das 8 horas da noite, nas segundas, quartas e sextas, eu estou tirando da Ana, pessoa física, para oferecer para vocês. Então, é um comprometimento meu com você, é uma oferta minha para você, para trazer o meu conteúdo, para trazer o meu conhecimento para você, e para que você aproveite, para que você, nestes tempos que são tão diferentes para todo mundo, você tenha uma transformação, você comece a se priorizar, porque é super importante que você se tenha como uma prioridade. Porque se você não se tratar como uma prioridade, se você não tratar suas emoções como prioridade, ninguém vai tratar, tá? Vamos lá. Bom, o que é fundamental para que você aproveite ao máximo essa aula? Essa aula não vai existir, não vai gerar transformação, vai ser mais um vídeo que você vai estar assistindo, não vai gerar mudança na sua vida, a não ser que você tenha isso aqui, ó. TCC. Eu falo isso sempre pro pessoal da minha mentoria. Eu falo isso para todo mundo, para as minhas alunas. Eu falo assim, olha, não existe transformação sem TCC. Tem que ter TCC. E o TCC que tem que ter não é aquele da faculdade, não é aquele chato que a gente tem que fazer o trabalho no final do ano, não. Para que você realmente mude a sua autoestima, para que você realmente vivencie uma transformação, para que você melhore o seu casamento, para que você realmente tire dos sonhos aquele projeto que você tem de começar o seu negócio na sua casa, tem que ter, primeira coisa, tomada de decisão. Não adianta você, assim, eu posso oferecer para você aqui o melhor conteúdo. Eu posso oferecer para você aqui tudo que eu já estudei, todos os livros que eu já estudei. Eu posso fazer qualquer coisa. Se você não tiver uma tomada de decisão, se você não estiver decidida a sair do lugar que você está, ninguém vai te tirar. Porque se tem uma coisa que a gente faz é ter controle sobre nós mesmas. O nosso corpo, a nossa mente nos obedece.
Quando a gente tá decidido a estar ali, você já teve um relacionamento que tá todo mundo falando pra você: "Mano, sai disso, não presta essa pessoa", ou assim, já acabou e você tá ali cultivando aquele sofrimento? Só muda quando você toma uma decisão. Então, assim, de verdade, eu espero que você tome a decisão hoje de transformar a sua autoestima. Eu espero de verdade que você hoje tome a decisão de construir um relacionamento saudável, equilibrado, feliz como você merece de verdade. Porque sem tomada de decisão não tem transformação. Até rimou, olha. A outra coisa, o outro C que a gente tem que ter capacitação, porque a gente não aprende por osmose, a gente precisa aprender, a gente precisa se debruçar, a gente precisa ter recursos para a gente conseguir implantar essas mudanças na nossa vida. E por isso que eu tô aqui, para te oferecer essa capacitação, para dividir com você aquilo que eu já dividi para muitas alunas minhas. E eu te digo, tem muita gente que já comprou os meus cursos, tem muita gente que eu já acompanhei, que tem gente que, assim, primeiro, que participar da minha mentoria não é só ir lá, entrar e pronto. Não, eu tenho que aceitar a pessoa. Mas, porque a pessoa tem que estar comprometida. Mas, nesses meus anos, com os cursos, eu tive, a oportunidade de ver que tem mulheres que experimentam transformação e vão lá e se transformam. Eu tenho alunas que participaram de um produto meu, assim, pequeno, um curto espaço de tempo, um desafio de curto espaço de tempo, que conseguiu uma transformação incrível. E, por outro lado, eu tenho pessoas que entraram comigo num programa de maior acompanhamento, um curso maior, que simplesmente tiveram muito mais conteúdo e não efetivaram a transformação na vida delas. O que tem de diferente entre essas pessoas? Porque uma delas tomou uma decisão. Então, de verdade, toma uma decisão, se aproveite da capacitação, porque ela é importante para a sua transformação, e tenha consistência. A consistência é fundamental. Você terminando essa aula aqui, isso aqui não tem que ficar aqui nessa aula. Terminando todo esse conhecimento que você pegou aqui, você tem que transformar na sua mente, você tem que colocar ele em prática no seu dia a dia. Você tem que ter consistência, porque senão você não vai conseguir resultado. Quem é a pessoa que consegue? Eu não trabalho com emagrecimento, mas, por exemplo, quem são as pessoas que conseguem efetivamente conquistar um emagrecimento? Aquelas pessoas que têm consistência, que tomaram uma decisão. Não, gente, pela minha saúde, qual é a próxima camada? Eu estou emagrecendo não por um padrão, estou emagrecendo por causa da minha saúde. Eu preciso fazer isso para estar do lado dos meus filhos. E aí ela continua, ela vai atrás do que ela precisa para conseguir esse resultado, e ela tem consistência, ela acorda todos os dias com essa meta na cabeça. E se você de verdade quer melhorar suas emoções, se você de verdade quer transformar suas emoções, quer melhorar a sua história, quer transformar a sua história assim como eu transformei a minha, você tem que dar esses 3 passos fundamentais. Você tem que ter tomada de decisão, tem que ter capacitação e tem que ter consistência. Não adianta começar hoje e amanhã deixar para lá, porque senão não resolve. Combinado? Bom, vamos seguir em frente? Vamos começar. Então tá, a gente está falando sobre autoestima, a gente está falando sobre viver essa mudança, sobre ter transformação, mas afinal de contas, o que é autoestima? Porque autoestima tá na moda a palavra, né? Todo mundo tá falando aí sobre autoestima. O que é autoestima? A gente vê muita gente falando sobre autoestima. Autoestima é uma palavra que tá muito na moda. A gente escuta muitas pessoas falando sobre autoestima, a gente vê às vezes na TV, às vezes a gente vê em todos os lugares, mas afinal de contas, o que é essa autoestima? Autoestima nada mais é do que o valor que eu dou para mim mesma. E eu até coloquei aqui para você ver uma definição do Nathaniel Branden. Nathaniel Branden ele é foi um dos principais estudiosos sobre o tema autoestima. Ele é um psicoterapeuta canadense-americano, ele nasceu no Canadá, vivia nos Estados Unidos, e ele focou a carreira dele em estudar sobre autoestima. Tem várias outras linhas, mas é uma linha que eu gosto muito. Ele é um dos pais do tema da autoestima. E o Nathaniel Branden tem essa definição, que a autoestima é saber se é digno de felicidade. Por que eu gosto tanto dessa definição? Porque saber que se é digno de felicidade, quando você olha numa primeira instância, você
pode passar desapercebido por essa frase. Você pode parecer muito simples. Olha, eu sei que saber que você é digno de felicidade é muito. Ah, eu quero ser feliz. Mas eu querer ser feliz é diferente de saber que eu sou digno de felicidade. E quando a gente não sabe que a gente é digno, que a gente é merecedor de verdade, de felicidade, a gente se sabota nos nossos relacionamentos, a gente sabota quem a gente deixa chegar perto da gente, a gente se sabota na nossa carreira, na nossa vida profissional. E a gente vai ter uma aula mais para frente que eu vou falar sobre sabotadores, como é que isso funciona, como que a gente lida com eles, como que a gente diminui esses sabotadores. Mas pare e pensa. Sabe, se você tiver a oportunidade, anota aí, ou anota no chat mesmo, só para a nossa mente, só para você entender, a nossa mente, ela trabalha, ela fixa muito mais, a gente tem níveis de aprendizado, a gente aprende muito quando a gente escuta, a gente aprende num nível diferente quando a gente lê, a gente aprende ainda mais quando a gente escreve, a gente aprende mais ainda quando a gente ensina, por isso que é legal que você replique essa informação, que você escreva, então escreve aí. Olha, escreve aí, nem que seja no chat, ou escreve aí depois para você pensar. Leva para sua vida. Será que você realmente hoje se entende digna de felicidade? Será que você realmente acredita? Será que de forma inconsciente você não tem se sabotado em algumas áreas da sua vida? Então, pensa sobre isso. A autoestima é o valor que eu me dou, é como eu me enxergo nesse mundo. É eu saber que eu sou digna dessa felicidade. Autoestima é saber que eu tô pronta para receber aquilo que a vida tem para me oferecer e que eu não tenho que aceitar menos que isso, porque eu mereço mais, ok? Bom, para a gente simplificar, como eu disse, existem várias linhas falando sobre autoestima, com várias definições sobre autoestima, mas eu tentei trazer para vocês uma linha que seja o mais próximo daquilo, da nossa realidade, o mais próximo do vocabulário do dia a dia, para que você consiga fixar melhor. Então, existem basicamente três tipos de autoestima. Né, se a gente puder dizer assim, a baixa autoestima, que muita gente diz, eu tenho baixa autoestima, Ana, minha autoestima é muito baixa, Ana, minha autoestima é muito baixa, como que eu faço para aumentar a minha autoestima? Quem aí já ouviu essa? Como que você entende que é a sua autoestima hoje? Hoje, como que você diria? Escreve para mim nos comentários para eu saber. Como você diria hoje que é a sua autoestima? Ana, eu acho que eu tenho uma boa autoestima, acho que eu tenho uma baixa autoestima. Então, se a gente pudesse dividir o universo da autoestima, se a gente pudesse fatiá-la para a gente entender ela um pouquinho, o primeiro nível seria baixa autoestima, que muitas pessoas, existem vários estudos. Eu não estou me preocupando aqui em trazer pesquisas, bases. Se você quiser, nos meus outros conteúdos, tem muita pesquisa, porque é outro foco. Aqui eu estou preocupada em te trazer um conteúdo para fixar na sua mente, para que você consiga realmente aprender e gravar isso aí no seu coração. Então, existe a baixa autoestima e existe essa aí, alta autoestima, né? O que todo mundo diz que é a meta. Nossa, eu quero ter autoestima lá nas alturas, Ana. Quero muito que minha autoestima fique alta. E isso é um engano. A gente acha que, fulana é tão segura. Nossa, a Fernanda estudou comigo no colégio, a gente fez colegial juntas. Às vezes no colégio tem sempre. A Fernanda era uma pessoa muito segura, acredito que até hoje seja. Ela era muito segura no colégio e tinham outras meninas. Existem no colégio, por exemplo, a gente lida com aquelas meninas que elas parecem que elas são implacáveis, elas são poderosas, elas são seguras, são confiantes. E algumas são um pouco mais. Algumas meninas chegam a ser arrogantes, tratam mal as outras pessoas, às vezes nem no colégio, às vezes no trabalho. Você olha para uma pessoa e fala assim: nossa, aquela pessoa ela é tão assim, ela olha as pessoas por cima. E a gente acha que ela tem uma autoestima muito alta, que ela é muito segura, ela pisa em todo mundo, ela é poderosa, e isso não é uma autoestima adequada. Isso mostra uma deformidade na sua autoestima. Uma autoestima muito alta mostra, na verdade, ela pode esconder por trás uma baixa autoestima. Ela pode esconder uma insegurança, pode ser uma máscara que a pessoa tá usando para tentar diminuir o outro para que ela se sinta forte. Isso mostra uma fragilidade na autoestima. Então, assim, se o ideal não é ter uma autoestima baixa e não é ter uma autoestima alta, onde eu tenha que colocar o outro para baixo, qual que é o ideal?
O ideal é que eu tenha uma autoestima equilibrada. A autoestima equilibrada é aquela em que eu não diminuo o outro para que eu me sinta mais forte. Eu não preciso fazer o outro se sentir menor para que eu me sinta mais forte. Existem muitos relacionamentos em que a outra pessoa, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta mais forte, ela sempre tem que se relacionar com uma pessoa que ela coloque a pessoa para baixo. Quem aí já se relacionou com um homem, com uma mulher, com uma pessoa que parece que ela tá sempre te colocando para baixo? Eu já me relacionei com pessoas assim, que a pessoa, assim, às vezes parece que ela não faz nem de propósito. Tudo que ela fala. Eu tive uma pessoa na minha vida que não merece menção, mas eu tive uma pessoa na minha vida que ela tinha uma particularidade. Quando ela ia me elogiar, o elogio era sempre um elogio ácido. E ela, sempre que ela ia me elogiar, ela soltava ai, você é tão bonitinha. Seu rosto é engraçadinho, né? Você parece um macaquinho. Os elogios eram sempre nesse nível, eram sempre elogios que me depreciavam, eram sempre elogios que me colocavam para baixo. Então, mesmo parecendo que estava me elogiando, a pessoa estava me depreciando. Então, porque essa pessoa, não é que ela tinha uma autoestima adequada, não é que ela tinha uma boa autoestima, ela tinha uma deformidade na autoestima dela. Ela era tão fragilizada que para ela se sentir segura, ela tinha que colocar as outras pessoas como menores que ela. Ela sempre olhava para as outras pessoas com ar de superior. E às vezes, quando a gente olha para nós mesmos, principalmente as pessoas que chegam até mim, que elas têm uma baixa autoestima, elas olham e falam assim: eu queria tanto ser como tal pessoa, porque tal pessoa, nossa, ela pisa em todo mundo, ela olha para os outros como se os outros não valessem nada e ela tá feliz assim. E não, essa pessoa não tá feliz, ela tá tendo uma briga interna muito grande, com toda certeza. Então, o ideal é que você trabalhe para que você tenha uma autoestima equilibrada, onde o outro tem valor e eu tenho valor. A gente fala muito também sobre posições existenciais, eu nem coloquei aqui, que é uma outra teoria, uma outra linha de estudos, que você, as teorias, posições existenciais, ela diz o seguinte: quando você tem uma baixa autoestima, você sempre se enxerga como negativo, como menos, eu sempre me enxergo como pequeno e o outro como grande, como superior. Então, em qualquer relação que eu me coloque, que eu me posicione, eu sempre me coloco numa posição de inferioridade, seja no trabalho, seja na minha família, seja com os meus pais, seja com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, com um professor. Eu sempre sou menor e o outro é sempre muito maior. Então, e isso não quer dizer, preste bem atenção, fique atenta. Qual foi a definição? A definição de autoestima é o valor que eu me dou. Então, isso não é uma verdade absoluta, não é o que o mundo olha. Não é que uma pessoa de fora está olhando para você e o seu parceiro, a sua parceira, e está falando: realmente, ó, você, a Mariazinha é menor e o Joãozinho ou a Fernandinha é muito maior. Não é o outro que está olhando, é você, o indivíduo Maria, olha e fala assim: eu sou menor do que a outra pessoa. Isso é na posição existencial, isso é uma baixa autoestima. É quando eu me enxergo como um valor menor. Na autoestima elevada, eu sempre me coloco numa posição de maior e o outro menor. Eu me enxergo como maior e o outro como menor, para isso fortalecer, para isso fazer com que eu me sinta segura. E aí, se eu encontro uma pessoa que confronta isso, isso tira o meu chão. Então, eu sempre me olho como maior e o outro como menor. Na autoestima equilibrada, que é o ideal para nós todos, eu me enxergo como positivo, eu me enxergo com valor e eu enxergo o outro também com valor. Então, vou pedir para você registrar isso aí também. Coloca aí nos comentários. Qual é o tipo de autoestima que você deve ter? Uma autoestima equilibrada, certo? Tá todo mundo acompanhando? A gente tá na mesma página? Quem falou aqui, ó, a Sandrinha falou que já se relacionou com uma pessoa assim. Poxa, é uma pena, né, Sandra? Bom, vamos em frente? Bom, vamos lá.
Próximo tópico importante. A gente viu a definição do Nathaniel Branden sobre o que é autoestima. Você agora tem um entendimento melhor sobre o que é autoestima. E, de novo, lembra, a gente tem que ter o TCC, a gente tem que ter uma tomada de decisão. Então, se hoje você, depois dessa aula, você parar para refletir, falar assim, poxa, eu pensei no que a Ana falou. Eu tô achando que realmente eu não me sinto digna de ser feliz. Eu realmente, olhando para tudo que a Ana falou, eu tô percebendo aqui que eu tenho uma baixa autoestima. Ou que eu tenho uma autoestima elevada, porque eu só me sinto segura quando eu coloco outra pessoa para baixo. Se eu tenho uma deformidade na minha autoestima e eu quero mudar isso, qual que é o caminho? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que entender, me aprofundar nesses conhecimentos, por isso que a gente está aqui. E aí eu tenho que ter consistência, eu tenho que realmente me debruçar sobre esse tema, eu tenho que me dedicar a esse tema para que exista mudança na minha vida, ok? Bom, vamos para o Freud. O que o Freud, que ele é tão famoso nas nossas piadinhas, Freud explica, não é mesmo? O que o Freud falava sobre a autoestima? Não é muito diferente a definição dele, né? A definição do Freud, que a autoestima é a consciência de uma pessoa a respeito de si mesma. E o que acontece? Lembra do que eu acabei de explicar? Não é uma verdade, não é o que o resto do mundo está enxergando, é o que eu acredito. Isso é muito importante. As pessoas normalmente elas falam muito sobre autoestima e elas despejam muito uma carga muito maior nas outras pessoas, falando para você, você tem que melhorar a sua autoestima. Você tem que fazer isso, você tem que mudar sua roupa, mudar seu cabelo. Esses fatores, esses apoios externos fazem parte da nossa autoestima. Se sentir bonita faz parte da sua autoestima, mas não é a sua autoestima. Combinado? Ai, gente, eu acho que tem uma coisa no meu olho. Deixa eu pegar aqui só um minuto, gente. Vou pegar um colírio aqui, porque tem uma coisa no meu olho. Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa, pausa dramática. A pessoa, gente, tem muita sensibilidade nos olhos e quer usar maquiagem, né? Bom, vamos lá. Tudo resolvido, problemas técnicos resolvidos. Vamos em frente. Bom, então o que acontece? O que é importante? O que eu acho perigoso? Às vezes a gente vê muita gente com muita informação perdida sobre autoestima. E talvez no lugar de te ajudar, te atrapalhe mais, porque a pessoa coloca sobre você uma carga ou ela te direciona para o lugar errado. E aí o que acontece? Você tem mudanças temporárias de emoção e isso só aumenta a sua frustração depois. Se você é canalizada para o lugar errado, a pessoa diz para você: corta o seu cabelo que você vai melhorar a sua autoestima, emagreça que você vai melhorar a sua autoestima. Isso vai te trazer um pico de satisfação momentânea, mas se você não resolver a origem da sua autoestima, se você não entender realmente qual é a consciência que você tem a respeito de você mesma, você vai estar dependendo sempre do olhar externo para você definir quem é você. Isso fatalmente vai te levar a uma frustração muito grande, vai te levar a pequenos momentos de satisfação e, opa, cai de novo. Qual que é a mudança que vai realmente gerar uma transformação na sua vida? Quando você consolidar a sua autoestima. E a autoestima é o valor que eu tenho de mim mesma, é uma consciência, uma percepção própria. Então, você tem que mudar a percepção que você tem a seu respeito, ok? E aí eu vou perguntar para você. Você já percebeu que na sua mente às vezes rola uma briga? Quem se sentiu? Parece que, Ana, eu não sei explicar, parece que tá acontecendo uma briga dentro da minha cabeça. Eu quero umas coisas, mas eu não consigo fazer, não consigo tomar decisão. Quem já passou por isso? Escreve aí para mim, porque eu tenho certeza que você já passou por isso. E o porquê que eu tô perguntando? E eu quero que você escreva aí. Por que eu tô perguntando isso? Porque o Freud, ele complementa um pouco mais esse raciocínio de que, olha, a autoestima é um valor que eu tenho de mim mesma, mas ele está intimamente ligado com o ego. E aí, o que é esse tal desse ego pro Freud, né? O que é isso? A gente já ouviu algumas vezes, quem faz terapia já ouviu falar um pouquinho sobre isso. Não é o meu objetivo aqui me aprofundar nesse tema, eu vou dar uma passada rápida só para que você tenha realmente um entendimento geral sobre esse tema. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar em cada um dos temas e aí vai ser mais apropriado. Então a gente vai falar muito sobre crenças, a gente vai falar sobre sabotadores, sobre ansiedade, sobre medo,
sobre comunicação. Então, a gente vai depois detalhar mais a fundo como é que cada um desses temas funciona na nossa cabeça, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. A Lília falou eu. Eita, nós. A Val. Hoje mesmo eu passei por isso. Teve uma briga interna aí, Val. É, tudo vai dar certo, com certeza, né, Fê? Bom, o que que acontece? Basicamente, né, a teoria do Freud sobre a psique humana se divide, ele entendia que a nossa mente funciona, de todas as pessoas funciona mais ou menos assim. Nós teríamos três personas dentro de nós mesmos. Nós teríamos o id, o ego e o superego. Presta muito, não se preocupa tanto com a parte técnica. Quem tiver inscrita na aula, eu vou mandar o PDF para você com tudo escrito certinho para você conseguir estudar com mais calma depois. Se você não está inscrita, lá na minha bio do Instagram tem o link, tá? Para que você consiga se inscrever no Superação Feminina e ser avisada de todas as aulas e receber os materiais adicionais. Bom, vamos lá. O que que é o ID? Vou explicar de uma forma muito simples. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicanálise, tá? Então, mas eu vou explicar aqui de uma forma bem simples para que você realmente entenda no seu dia a dia. O que que é o ID? O ID ele está relacionado com os nossos instintos primitivos, é a nossa essência do desejo. O ID, ele está lá, lá nos nossos instintos primários lá, tá? É como se você fizesse aqui na imagem, eu até escolhi colocar uma criança birrenta, porque o ID, ele tá sempre conectado, ele é totalmente inconsciente, ele tá o tempo todo conectado a te direcionar para aquilo que você quer. O ID, ele tá funcionando aí dentro da sua cabeça, todo mundo tem. Então, o ID, ele tá funcionando como? Ele te relaciona ao que você quer. A criança, já presta atenção numa criança pequena. A criança pequena, ela não quer saber onde ela tá, a hora que é. Eu quero comer, eu quero agora. Ele não quer ser contrariado, ele tá. O id é a vontade que você tem interna, que tá o tempo todo te jogando para aquilo que você quer. O id ele faz com que um lado você tá querendo emagrecer e o id só consegue enxergar aquele bolo de chocolate, ele só consegue pensar que é gostoso e eu quero agora. Então, o id é o nosso instinto mais primitivo, é os nossos desejos mais internos. E aí, a partir do id, a gente começa a criar os outros dois personagens que nós temos nessa briga interna nossa. Nós temos o ego. O ego, ele é parte inconsciente e parte consciente. Ele já começa a se dar conta, é quando a gente já começa a ter consciência do ambiente que nós estamos, na formação da nossa personalidade. Então, na nossa personalidade, o id, ele é responsável pura e simplesmente pelo desejo, pela vontade de fazer. O ego, ele tá relacionado, ele conversa, é como se ele tivesse uma conversa com o id. Então ele tá lá, ele escuta a vontade do id e aí ele tenta negociar na sua cabeça com o meio em que você está vivendo. Então o ego é o eu tentando viver nesse contexto em que agora eu não sou mais tão criança. Então assim, eu já sei que eu não posso sentar no chão e chorar porque eu tô com fome. Eu tenho os momentos adequados, mas mesmo assim o ego ele é muito movido ainda, ele tem aquelas tentações, aquelas tendências a ouvir, porque ele escuta mais o id. E aí nós temos a terceira persona, que é o superego. O superego, ele é responsável na sua mente por por todos os valores que você tem, o manual de valores que nós temos na nossa cabeça. Olha, isso pode, isso não pode, isso é errado, isso é pecado. Quem é responsável, quem olha para esse manual de instruções é o seu superego. Então é como se você tivesse dentro da sua cabeça, quando a gente sente que, nossa, Ana, eu sou tão confusa, eu não consigo me entender. É porque a gente tem essa briga acontecendo na nossa cabeça o tempo todo. A gente tem o id impulsionando você para aquilo que você deseja, fazendo você apenas desejar, o ego tentando equilibrar as bandejas, escutando um pouquinho o que o id quer, tentando atender as expectativas do superego, tentando fazer você se aconchegar nesse mundo que você está vivendo.
E aí nós temos o superego, ele é responsável pelas nossos manuais de conduta, que a gente aprendeu isso no decorrer da nossa vida, a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos cuidadores, os nossos tios, os nossos professores. Então, o superego, ele tem esse manual de conduta e ele tem também os nossos padrões. É como se ele tivesse uma régua gigante daquilo que é bom, daquilo que é perfeito. Porque conforme a gente foi tendo nosso crescimento, a gente foi entendendo que quando a gente toma determinadas posturas, as pessoas gostam da gente. Então, o superego é o que fala na sua cabeça. Opa, você não pode fazer isso porque isso é errado. As pessoas não vão aprovar. O superego diz para você, você não é boa o bastante, porque para ser boa o bastante, você tem que ser a primeira da classe. Você tem que ser a melhor mãe. Você tem que ser a melhor filha. O superego tá falando isso para você. O id tá falando, não, eu quero bolo de chocolate, eu quero coisas gostosas. E o ego tá tentando, ele é um joguete na mão desses dois. Ele fica tentando equilibrar. O ego é você, é o eu tentando viver no meio dessa luta que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, o que acontece? Na nossa mente, a gente está o tempo todo em negociação com esses dois. E aí, o que acontece? O superego, principalmente, ele está sendo formado baseado nos padrões externos. A gente está sempre se espelhando. A gente olhou sempre muito para o externo para a gente formar quem nós somos. O ego é o eu. O eu, ele tá o tempo todo tentando se adaptar a essas regras do superego, a esse desejo, e como que eu faço para viver nesse universo todo. E isso é importante que você tenha na sua mente. Você não precisa saber os termos técnicos, você não precisa saber todos os detalhes, mas é só importante para que você se tranquilize. Não, você não tem problema nenhum, você não tem nada de errado com você. Essa briga interna acontece dentro de nós todos. A gente está o tempo todo com essas três pessoinhas aí dentro da nossa cabeça, esses três desejos o tempo todo em conflito um com o outro, ok? Bom, vamos em frente? Vamos para a próxima etapa? E quando é que a gente começou a construir essa autoestima? Em que momento das nossas vidas que a gente começou esse processo de construção da nossa autoestima? Essa autoestima começou a ser construída lá na nossa primeira infância. Na nossa primeira infância, a gente começa a ter percepções sobre o que nós somos, sobre o que é respeitável, o que é bom, o que é ruim. Quando você encontra um bebezinho, você começa a falar pro bebezinho. Ele, na primeira, lá no comecinho, ele não sabe muito bem quem é ele. Ele não tem essa imagem clara de quem é ele. O bebê se confunde com a mãe, ele não sabe, ele não consegue dizer quem é ele como indivíduo. A partir de uns 8, 6 meses, tem linhas de estudos diferentes, ele começa a se identificar. Existem estudos que dizem até que quando você começa a colocar essa criança com 6, 7 meses, se você fizer um risco com um batom, sujar ela de vermelhinho, assim, ela vai perceber que aquilo não faz parte dela, então ela vai ter o instinto, o impulso de tentar se limpar, porque ela já começou a olhar no espelho e entender que aquela imagem é a imagem dela. Então, você já está tendo essa construção. Quando a gente está lá, bebezinho, a gente já está sendo influenciado pelo id, e a gente está começando a construção do nosso ego, e depois para começar a construção do nosso superego. Então, esse id é o quê? Eu quero comer agora, eu quero brincar agora. E aí você começa, mas ali você já começa a entender quem é você nesse espaço. Você começa ali, desde muito pequena, a começar a receber informações do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. E aí você cresce. Você, na primeira infância, você tá ali sofrendo a influência do convívio familiar. Então, são os pais, são os irmãozinhos, os priminhos, aí os tios, os cuidadores, os primeiros cuidadores. Depois, quando essa criança começa a criar independência, ela começa a conviver com outras crianças, ela sai para brincar, ela vai para a escolinha. Você passou por estes processos. E aí, o que acontece nesses processos? Você começa, para você identificar o eu, para você começar a entender claramente quem é você, você passa por uma necessidade de se enxergar no outro. E aí, por que eu estou falando isso? Se eu tiver assim que eleger o maior número de mensagens que eu recebo, a maior parte delas são de mulheres que falam: Ana, eu não consigo me amar.
Ana, eu não consigo me achar bonita. Eu não consigo gostar de mim. O que que eu faço? Eu não consigo me amar, eu não consigo me achar bonita. Por que que eu não me acho bonita? E aí, o que que acontece? A gente tem que voltar para essa base que você teve, porque isso está totalmente relacionado com o seu padrão do que é bonito e do que é feio. Quando a gente está lá na nossa primeira infância, os primeiros estímulos que a gente tem, depois na escolinha, quando a gente começa a escutar as outras pessoas dizerem que, ai, você é bonita, ai, que cabelo bonito, ai, que nariz bonito. Quando você liga a TV e você consegue enxergar representatividade, você começa a olhar e falar assim, oh, eu sou bonita. Agora, quando você liga a TV e você não consegue enxergar ninguém parecida com aquilo que você vê no espelho, e você escuta que aquilo que está na TV, aquilo só é aquilo que é bonito, e aí você olha para o espelho e você não consegue ver aquele corpo, você não consegue ver aquele cabelo, você não consegue ver aquele nariz, você começa a achar que só é bonito aquele outro. E aí você começa a estabelecer os seus padrões do que é bonito, o que é feio. Então, quando uma mulher me procura e fala assim, Ana, eu não consigo me achar bonita, a primeira coisa, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é começar a entender o que é bonito para ela e ressignificar o que é beleza. Porque beleza é relativo. É o que é beleza para mim. Alguém já viveu essa experiência? Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se a gente olhar aqui para o Brasil, para as pessoas que são referências em beleza, a Andrea falou, me lembrei da minha infância. Eu era muito criticada, pois eu era muito espontânea e questionadora. Então, se você começa, Andréa, a ter uma infância onde você é muito questionada, muito censurada, quando você está vivendo essa infância, seu exemplo é ótimo, perfeito. Porque você começa a viver na sua infância e aí você começa a construir. Lembra que a gente aprendeu sobre o Freud? Segundo o Freud, a gente está começando a construir o ego e o ego vai construir o superego. Aí o ego e o superego começam a trabalhar e você começa a ver que, olha, quando eu faço perguntas, as pessoas não gostam. E aí você começa a gravar na sua mente inconscientemente. Você não percebe isso, mas você está guardando esses registros que eu não posso ser inconveniente. Eu não posso perguntar em determinados momentos, porque se eu perguntar tudo que eu quero perguntar, as pessoas não vão gostar de mim. Quando eu perguntei, as pessoas se afastaram. E aí você começa a projetar isso na sua vida e isso vira um manual de conduta para você. É como se a sua mente, se o seu cérebro, o tempo todo olhasse para este manual de conduta. Ele olha para esse manual de conduta para entender o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. E aí você vive em cima disso. E aí, por isso que é muito errado quando alguém tenta ensinar para você que, olha, para melhorar a sua autoestima, corte o seu cabelo, pinte o seu cabelo, emagreça tantos quilos. Emagrecer é ótimo se fizer bem para você, cortar o cabelo é maravilhoso se isso fizer bem para você, mas não é isso que vai resolver o seu padrão de o que é beleza. Percebe? É uma coisa muito mais profunda, então a gente tem que voltar muito mais camadas. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo para minha turma de mentoria, que é o seguinte: se a gente pensar numa mulher que ganhou o mundo, que é bonita, que para os brasileiros, embora para mim ela é linda, mas ela eu não vejo nela a representatividade da maior parte do Brasil. Se a gente fosse falar, seria Gisele Bündchen, certo? Gisele Bündchen é uma mulher dentro dos padrões, ela é magra, ela é alta, ela é loira, ela tem os olhos claros, ou não, não sei, tem os olhos claros, não tenho certeza. Gisele Bündchen, linda, maravilhosa. Se a gente pegar a Gisele Bündchen do jeitinho que ela é, com tudo aquilo que ela tem, e aí a gente for visitar uma tribo indígena, e aí vocês me corrijam, não é o meu lugar de fala, não tenho, nunca tive acesso a uma tribo indígena, mas baseado naquilo que vendem pra gente nos filmes, em tudo, vamos imaginar que a gente vai levar a Gisele Bündchen para uma tribo indígena que não teve contato com o homem branco, uma tribo que estava lá preservadinha, não façam isso, crianças, uma tribo que estava lá preservadinha, e essas mulheres, elas têm um padrão de beleza que foi estabelecido dentro daquela comunidade. Dentro daquilo, para ela, o que é bonito. Talvez o padrão de beleza, o padrão de qualidade ali seja ser uma mulher com mais probabilidade de
ter produto, de conseguir consumir produtos da natureza, seja uma mulher que seja mais propensa a ter filhos, que seja uma mulher que tenha alguma característica que seja própria daquela comunidade. Naquele mundo, o padrão de beleza é diferente. Se nós colocarmos a Gisele Bündchen dentro desta comunidade, ela vai ser considerada bonita? Ela vai gerar estranhamento. Ela não vai necessariamente ser considerada bonita. As pessoas não vão olhar e achar ela bonita, porque o padrão de beleza é diferente. Agora, por que que isso acontece? Porque para aquela comunidade, porque foi construído para aquelas pessoas, o padrão de beleza é aquele que tá lá dentro da cabecinha delas, não é o padrão do Gisele Bündchen. Por que que pra gente o padrão é ser magra, é ser alta, é ter um cabelo assim, é ter os olhos de tal cor, é ter o cabelo de determinada forma? Porque pra gente foi vendido este padrão. E foi vendido este padrão sem ter que falar que aquele era o padrão. Porque quando eu olho e eu só vejo meninas com determinado cabelo, com determinado nariz, e aquilo é elogiado, eu começo a me questionar se o meu é bonito. E aí, desde muito pequena, mesmo sem perceber, eu começo a ter uma desvalorização. Eu tenho uma distorção da minha beleza. E aí você cresce, você vira uma mulher adulta, e aí você vira um adolescente, você vai para o colégio. No colégio a gente tem as tribos, quando a gente entra na adolescência, eu quero ser da tribo dos descolados, eu quero ser da tribo dos roqueiros, eu quero ser da tribo do... sei lá do quê. E aí você, para pertencer a essa tribo, você tem que se camuflar, você tem que se vestir como aquela tribo, você tem que agir como aquela tribo para que você seja aceita. E aí, dependendo, se você não encontra uma tribo que pareça com aquilo que você quer ser, você começa a tentar ser como a tribo. E você começa a mudar e questionar e renegar aquilo que você é. E isso é autoestima, porque a autoestima não é o valor que eu tenho, é como eu me enxergo, como eu me entendo neste mundo. Então, essa autoestima, ela vai sendo construída no decorrer da sua vida, com a sua história, com aquilo que você está recebendo, com os feedbacks que você está recebendo do mundo. E é assim, isso não vai mudar. A gente vai estar lá na vida adulta e vai estar lá. Poxa, no meu trabalho, quando as pessoas me elogiam, então eu acho que eu sou inteligente. E isso, assim, gente, é uma utopia achar que você vai conseguir viver num mundo em que você não depende, que a sua mente não vai mais depender da opinião dos outros. Isso é utópico. A gente sempre vai estar buscando no outro, a gente vai estar sempre se espelhando um pouco no outro. Mas o problema é quando isso se torna uma via única, isso se torna a única forma de eu me afirmar. Se o outro gostar de mim, se eu tiver um namorado, se eu tiver um marido, se eu tiver uma esposa, se a pessoa que eu quero me amar, aí eu sou amada. Se não, não sou. Só se o outro disser que eu sou bonita, é porque eu sou bonita. Então, eu sempre vou estar buscando no outro, mas eu preciso ter uma base de resolução aqui, eu preciso ter uma resposta minha. Inclusive, hoje, eu não sei nem se ela veio para aula, eu até a convidei para aula. Hoje é um dia que eu tiro para responder algumas mensagens nas minhas postagens, e tinha uma postagem minha que eu estava falando sobre um vídeo meu, que eu estava falando sobre o que fazer quando seu marido não te elogia mais. E uma moça me respondeu, e eu fiquei muito, muito tocada por ela, porque ela estava bastante revoltada com a resposta dela, e ela disse para mim: é muito fácil, querida, você falar que a gente tem que se amar, mas se eu não consigo, se eu faço, me esforço, e a outra pessoa não faz nada, não olha para mim, não me reconhece. E a única coisa que eu consegui, em primeiro momento, foi lamentar por ela estar passando por uma situação tão difícil e explicar para ela que a mensagem que eu estava passando não é que ela não tenha que ignorar, porque ela até falou assim: muito fácil você falar que eu tenho que colocar um sorriso no rosto, fingir que tá tudo bem, mesmo quando ele não me reconhece. E não foi isso que eu disse exatamente o contrário. Eu disse que, embora seja o seu marido, embora seja o seu companheiro, sua companheira, e é parte importante da sua história, e sim tem que ter um reconhecimento da outra parte, mas o outro é uma equação que está fora de mim.
Apesar do outro, eu tenho que continuar existindo, eu tenho que continuar me amando. Então, o elogio do outro pode acontecer e que bom que ele aconteça, e é importante que ele aconteça. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre relacionamento. É importante que o relacionamento tenha o momento de elogios, mas se o outro não me elogiar, eu não posso deixar de me amar por isso. Se o outro não estiver ali para dizer que, olha, sim, você é amada, eu tenho que entender que eu sou amada pelo que eu sou. Mesmo que o outro não esteja pronto para reconhecer esse valor que eu tenho, essa é a diferença. E construir este valor que é meu, que é sólido, ele vem desde a minha infância. Para entender, para construir essa autoestima, eu uso recursos que vieram lá de quando eu era uma bebê. Lá da minha primeira infância. Meu cérebro vai lá nessas informações que eu recebi lá no começo para dizer se eu me amo ou não. Por isso, você não consegue mudar a sua autoestima cortando seu cabelo. Por isso que para fazer uma transformação de autoestima, e é totalmente possível, porque eu já vi muitas pessoas transformando, porque eu transformei a minha. É possível fazer uma transformação de autoestima desde que você comece a fazer um trabalho lá do começo. É possível. Tá fazendo sentido, gente? Vamos lá, só para saber se vocês estão atentas. O que precisa para que a gente tenha a transformação verdadeira? Para a gente conseguir fazer essa transformação, tem que ter o quê? Vamos lá, vamos ver quem vai ser a primeira a escrever aqui para mim o que a gente precisa para ter uma transformação verdadeira. Para que essas aulas realmente gerem frutos na sua história. Vamos lá, quero ver. Vou dar o tempo aqui do delay. Vamos lá, estou esperando vocês escreverem para mim aqui. O que é fundamental para que exista transformação? Quem será a primeira? Quem será? A Juliana falou autoconfiança, amor próprio, muito bom, mas não é isso. Para que isso tudo aconteça, para que essa aula aqui entre na sua vida, o que você precisa? Vamos lá, falei lá no começo da aula, vamos lá. Bom, então assim, a autoestima, ela continua no decorrer de toda a nossa vida. Então, se ela está em constante construção e transformação, a gente pode mudar nossa história a qualquer momento. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Vamos lá. Tem que ter TCC, tem que ter tomada de decisão para a gente mudar. Vou só voltar aqui um pouquinho para a gente mudar o que foi escrito na nossa história durante toda a nossa jornada. A gente tem que ter uma tomada de decisão, porque senão você vai levando um dia após o outro e não tem mudança. Se você não tomar uma decisão, não tem mudança. Tem que ter consistência, tem que ter capacitação para que você saiba o caminho correto que você tem que seguir, certo? Bom, vamos lá. E o que compõe, então, se a gente tivesse que colocar aqui uma receita, o que a gente colocaria para colocar aí dentro? O que tem na nossa autoestima? A nossa autoestima está recheada de crenças. Ela está cheia das nossas crenças. O que são as crenças? As crenças são verdades absolutas que nós temos. E assim, nós teremos uma aula só para falar sobre crenças, tá? Pode ficar tranquila que a gente vai ter uma aula só para falar sobre crenças, sobre como que a gente ressignifica essas crenças, o que essas crenças representam para a gente. Crenças são verdades absolutas. Se eu perguntar para você agora que cor que é o céu, provavelmente sua resposta vai ser que o céu é azul. Você não precisa sair lá fora para você ver que cor que é o céu. Se eu der para uma criança uma caixa de lápis de cores e falar para ela, pinta o céu, ela vai pegar a cor azul. Porque a gente aprendeu desde muito pequena. A gente recebeu essa mensagem, ela está fixada na nossa mente que o céu é azul. Só que agora nós estamos, são 9 horas da noite, se você sair ali fora e você for ver a cor do céu, ele não está azul. Mas a sua mente respondeu de pronto que o céu é azul. E ele está escuro agora, não está tão azul. Só que a nossa mente rapidamente responde que ele é azul. Isso é o quê? Uma crença. Todas as nossas tomadas de decisão, tudo que a gente acredita, o que é bonito, o que é feio, está consolidado nas nossas crenças. As crenças são como os filtros para a nossa mente. Então, a nossa mente toma a decisão baseado nesse banco de dados que ela tem. Então, o que eu acho bonito? Que tipo de nariz que eu acho bonito? Opa, deixa eu ver aqui no meu banco de dados o que é bonito. Que cabelo que eu acho bonito? Que corpo eu acho bonito? Então,
a nossa autoestima ela é composta das nossas crenças. Além disso, ela é composta dos nossos valores, daquilo que a gente acredita que é certo, que é errado. Então, assim, por exemplo, é muito desafiador se você tem valores muito rígidos. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha sogra. E para vocês entenderem. E aí traz de novo aquela questão do superego, né? O superego, ele tá ali sempre ditando para você o que você tem que fazer. A minha sogra, ela teve uma criação muito religiosa, é, e o pai muito rígido, e o pai não permitia que ela furasse as orelhas, que ela usasse brinco, que ela usasse calça, e foi uma criação bastante religiosa. Na vida adulta dela, depois de se casar, o pai faleceu, ela nem congrega mais nessa igreja, ela é uma mulher de muita fé, mas ela não congrega mais nessa fé. Não tem nada que impeça ela de furar as orelhas, não tem nada que impeça ela de colocar uma calça, mas, por exemplo, ela tem uma relutância muito grande. Quando ela coloca, e assim, ela nunca teve coragem de furar as orelhas. Uma vez nós demos para ela de presente um show que ela queria, e para ela ir ao show eu comprei para ela um brinco de pressão. Ela se achou linda com um brinco de pressão, porque ela acha muito bonito usar brincos, mas ela nunca teve coragem. E não adianta você tentar convencê-la que tudo bem ela furar as orelhas dela. Por quê? Os valores dela foi fixado muito fortemente na mente dela. O superego dela tá o tempo todo ali dizendo para ela: não, furar a orelha não está certo, é um pecado. Embora de uma forma, de outra, ela saiba que não é isso que diz, se ela é boa ou ruim, mas ela não, por mais que o id dela diga para ela que é legal, eu quero usar brinco, o superego dela não permite. E a gente vive esses conflitos internos o tempo todo. Os nossos valores são muito fortes. E às vezes isso a gente vai falar muito nas aulas sobre relacionamento. Às vezes a gente tem relacionamentos fortes, conflitos na nossa vida sentimental com a pessoa que nós estamos, porque cada um tem um valor diferente, valores que conflitam entre si. Então você tem que entender quais são os seus valores, para que você saiba como que você caminha com a sua relação, apesar disso. E olhando para nossa autoestima, a gente tem que entender, ok, quais são os nossos valores, ok? Os padrões que a gente tem, a nossa autoestima ela é muito feita dos padrões, de tudo que a gente está vendo que funciona para os outros, tudo que funciona para que eu seja aceita por uma tribo ou outra, numa comunidade ou outra. E isso estabelece se eu sou boa ou não sou boa o suficiente, ok? Bom, vamos em frente. E o que a gente precisa para construir essa tal autoestima equilibrada que a gente tanto quer? Em primeiro lugar, tem que ter TCC. Já falei, vocês vão memorizar esse TCC. Anota aí num caderninho, separa certinho para você fazer suas anotações. Tem que ter TCC. Escreve aí para fixar na sua mente. Quando a gente escreve, a gente fixa muito melhor. Então escreve aí, ó, para eu ter transformação, para eu conquistar essa autoestima que eu quero e eu vou conquistar, eu vou ter TCC, eu vou tomar a decisão. Eu tenho que partir da premissa que eu preciso mudar mesmo e eu vou mudar de verdade. E aí, depois disso, eu tenho que ter capacitação, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho que ter consistência, eu tenho que querer mudar hoje, eu tenho que continuar querendo mudar amanhã. E mudar, se a gente entendeu, se a gente aprendeu aqui que a sua autoestima foi construída no decorrer de toda a sua vida, não vai ser um dia de aula que vai ser capaz de realmente, de verdadeiramente mudar a sua autoestima. É um processo e você precisa realmente estar comprometida com essa transformação. Combinado? Tem muitas crenças, a Lília falou, vamos, mas as crenças, elas não, a gente vai aprender isso mais na aula de crenças, Lília, mas as crenças não são ruins, elas não são nossas inimigas. Nós temos muitas crenças fortalecedoras. Existem crenças limitantes, crenças que nos impedem de fazer algo, que elas nos bloqueiam de fazer algo. E existem crenças que são fortalecedoras. E as crenças, elas ficam muito. A técnica usada pelas crenças para fixar na nossa cabeça desde muito pequena é muito ditada, é muita coisa que a gente escuta desde muito pequena. Porque, por exemplo, se eu disser aqui rapidamente para você, homem não, provavelmente na sua mente você correu e falou, não presta. Porque às vezes você escutou isso muito na sua infância. Então, dinheiro não traz
Aí você corre, preenche na sua mente, felicidade. Isso é uma crença que você tem. E aí, como você tem essa crença, a sua mente trabalha com um mecanismo de luta ou fuga. Então, ela está tentando te proteger, então ela te impede essas situações. Então, essa é uma crença que te impede de ter crescimento profissional, que te impede de conquistar dinheiro, que te impede de ter confiança no seu casamento. São crenças que te limitam. E por outro lado, nós temos crenças fortalecedoras. Por exemplo, eu tenho uma crença muito forte para mim que impossível é só uma palavra. Quem foi que falou que era contestadora? Andréia, né? André, eu fui criada assim, eu sou muito questionadora desde muito criança, porque eu tinha uma mãe que me estimulava muito a ser questionadora. Então, assim, o impossível é só uma palavra para mim. Então, toda vez que eu penso alguma coisa que alguém diz, fala assim, isso aqui é impossível. No trabalho sempre foi assim. Nossa, isso aqui é impossível, hein, Ana? Então agora que me desafiou. Então, eu me debruçava para eu conseguir fazer aquilo. Impossível é só uma palavra, foi muito importante para mim no meu processo depois que eu perdi boa parte da minha visão. Porque era impossível alguém com o meu percentual de visão usar o computador como eu uso hoje. Era impossível alguém com o meu percentual de visão usar o celular como eu uso hoje. Então, se é impossível, impossível é só uma palavra. Então, existem crenças que são fortalecedoras. A gente tem só que saber utilizá-las e construir novas crenças, tá, Lília? Vamos em frente. Então, qual que é o próximo elemento fundamental para que você construa uma autoestima equilibrada? O autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para que você construa uma autoestima equilibrada. Sem ele, você não vai ter como construir. E aí, eu trouxe até aqui um pequeno gráfico para que você entenda um pouco. Quanto menor o seu autoconhecimento, mais longe você vai estar dessa autoestima equilibrada, mais longe você vai estar da sua vida ideal, mais longe você vai estar dessa autoestima esperada que você tanto deseja. E o contrário também, quanto maior o seu número, o seu índice de autoconhecimento, maior as suas chances de conquistar essa autoestima equilibrada. Por que que isso acontece? Se a autoestima, ela está relacionada com o amor próprio, com eu conseguir amar, com a identidade que eu tenho a meu respeito, qual é o caminho que eu sigo quando eu estou me apaixonando, quando estou namorando com alguém, quando eu quero amar aquela pessoa? Não é eu conhecer aquela pessoa? O mesmo vale para você. Não tem como você se apaixonar pela mulher que você é se você não demanda tempo se conhecendo. O caminho para que você construa amor próprio é através do autoconhecimento. Você precisa conhecer esta mulher que você é. Você precisa conhecer essa mulher com quem você convive há anos, com quem você vai conviver pelo resto da sua vida. Você precisa conhecer. É importante, sim, que a gente conheça os gostos dos nossos filhos, que a gente conheça os gostos dos nossos maridos, das nossas esposas, que a gente conheça o gosto do outro, que a gente agrade os nossos pais. É legal, ok? Mas você não pode passar por esta vida sem conhecer a mulher que você é. E como que a gente faz para se conhecer? É através do autoconhecimento. É saber de verdade o que, que eu gosto e o que eu não gosto. Porque só a partir do momento que eu descubro o que eu gosto e o que eu não gosto é que eu sou capaz de dizer não para as coisas que me fazem mal. Que eu sou capaz de escolher as coisas que vão me deixar mais próxima desse sentimento de felicidade e de satisfação. E felicidade é uma coisa que a gente também tem que falar um pouco a respeito, né? O que, que é a felicidade? Mas para a gente não se prolongar muito, isso vira tema para uma próxima aula. O que, que é ser feliz? Outra coisa para a gente construir uma autoestima equilibrada é a gente começar a questionar esses padrões. Será que realmente só existe um tipo de beleza? Será que realmente eu só sou bonita se eu tiver com determinado corpo? Será que realmente eu só sou bonita se eu usar tal roupa, se eu fizer tal coisa? É começar a questionar esses padrões. Será que não tem outros tipos de beleza? E assim, é importante que parece bobo, mas é importante que você fale isso em voz alta, porque você recebeu uma mensagem durante toda a sua vida. Então agora você tem que olhar e falar assim: opa, peraí, mas fala em voz alta para você fixar em você, para você exercitar esse questionamento pessoal, tá? A Lília falou: eu gosto de cuidar dos outros, mas esqueço de mim. Aí, Lília, vale a regra do avião. Sabe qual que é a regra do avião?
No avião, quando você tá no avião, a primeira coisa que você escuta quando fecha tudo fala o seguinte: olha, em caso de despressurização, máscaras cairão. Se você tiver acompanhado de uma criança, coloque primeiro a máscara em você e depois você coloca na criança. Isso é contraintuitivo. Você pensar que a mãe vai primeiro se proteger para depois proteger o filho dela, mas é o certo. Sabe por quê? Porque se ela for tentar colocar a máscara primeiro no filho ou no idoso, na pessoa que está junto com ela, no meio deste processo, ela vai ficar sem ar, ela vai desfalecer e ela não vai conseguir nem se salvar, nem se salvar quem está do lado dela. Então, o processo para eu cuidar do outro é eu me cuidar. Você tirar esse tempo aqui para você assistir essa aula é uma forma de você se fortalecer para estar pronta para cuidar bem do seu filho, do seu marido, da sua esposa, das pessoas do seu trabalho. A forma de cuidar do outro passa em primeiro lugar por cuidar de mim mesma, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, porque senão a conta fica negativa. Entende? Bom, vamos lá. Vamos fechar a nossa aula, porque a gente já falou bastante. Vamos entender aqui, vamos fazer só para a gente recapitular. Eu fiz muito em formato de aula mesmo, então é importante que a gente comece a fixar os conhecimentos. Então, para a gente fixar certinho os conhecimentos, vamos pensar. O que a gente aprendeu? Vamos repassar para a gente fixar. E é legal que você escreva nos comentários, para que você realmente tenha esse esforço de escrever, porque isso vai te ajudar a memorizar melhor. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu o que é de verdade autoestima. A gente entendeu um pouco sobre a psique humana. A gente estudou um pouquinho de psicanálise, muito por cima, a gente estudou um pouquinho de Freud, né? E isso é legal para a gente ter um entendimento melhor do que é essa briga interna que a gente tem dentro da gente. Ela acontece, ela é legítima e ela acontece com todo mundo. Aí a gente aprendeu um pouquinho também sobre como que foi construída a nossa autoestima. A gente entendeu como que nós podemos melhorar a nossa autoestima, qual que é o caminho para a gente começar a melhorar essa autoestima. E o principal, que a gente não pode esquecer, em todas as aulas eu vou falar sobre isso. A gente entendeu que a gente precisa sim ter uma tomada de decisão. A gente precisa sim receber conhecimento, a gente precisa sim ter consistência para que você realmente conquiste o objetivo que você quer. Então, de verdade, eu desejo que essa sua vontade de se transformar não finalize aqui junto com essa aula, que ela siga em frente, que você tenha consistência, que quarta-feira eu te veja aqui, que você comece a colocar em prática, que você pegue essas dicas daqui e você leve para o seu dia a dia, para que você realmente faça parte daquelas pessoas que eu acompanho que realmente vivenciam a transformação, não que assistem só os outros melhorando, mas que mude de verdade, combinado? Bom, nós vamos entrar agora na etapa de perguntas e respostas. Eu vou pedir para a Elaine me ajudar, porque tá bem difícil para eu ler. Eu vou esperar o tempo do delay. E aí eu vou pedir para ela começar a me ajudar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar agora, que aí eu vou conseguir responder para vocês se ficou alguma pergunta sobre algum desses temas. Este é o momento. Não deixa a vontade passar. Ai, Ana, que bom saber que você gostou. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo por saber que você gostou. É, Sei bem como é isso, amiga. A Lília falou. A Andréa Pereira, ela disse que ela tem um crítico interno que o tempo todo coloca ela para baixo, ela se critica. E, André, a gente vai ter uma aula sobre sabotadores internos, tá? A gente vai falar sobre isso. Isso é um dos temas que eu gosto bastante de trabalhar. Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas é importante que você entenda que é um passo de cada vez. O começo dessa jornada começou hoje. Entenda, de verdade. Às vezes a gente sofre porque a gente deseja só estar lá no final da São Silvestre. Já viu o tamanho da Avenida Paulista, de todo aquele percurso da São Silvestre? Às vezes a gente assiste a São Silvestre de casa e a gente olha aquelas pessoas correndo e a gente fala assim, meu Deus, como que essas pessoas... Eu sou uma que olha, meu Deus, como essas pessoas conseguiram correr isso tudo para chegar até aqui? E a gente sofre porque a gente queria estar lá na largada. A gente queria estar lá na largada, não, lá
lá no final, lá, cruzando a faixa. E a gente não entende que aquela jornada começou lá no primeiro passo que aquela pessoa deu. A sua história é a mesma coisa. Toda longa caminhada, ela sempre começa de um primeiro passo. Respeita o seu tempo, os dias ruins vão acontecer, mas se você tiver consistência, você vai olhar e falar assim: opa, peraí, eu tive um dia ruim, mas existe motivo para eu continuar e eu vou conseguir transformar minha jornada sim. A baixa autoestima pode ter começado na infância? Com certeza. A Sandrinha Magela perguntou se a baixa autoestima pode ter começado na infância. Sim, existem muitas crianças com baixa autoestima. E sim, como ela é construída no decorrer de toda a nossa vida, ela começa, os sintomas dela começam ali. Então, assim, por exemplo, eu sempre, para as minhas alunas, para quem eu acompanho que tem filhos, eu sempre recomendo, a gente, você está cuidando muito bem do seu filho quando você se preocupa com a autoestima dele, quando você entende da importância de estar preocupado com esse lado. Então, assim, se você hoje tem sintomas de baixa autoestima, pode sim ter começado na sua infância. A Ana Maria, ela fez comentário. É muito difícil livrar de coisas que ficam na cabeça desde a infância, mas quero muito me livrar. A Ana Maria falou que é muito difícil se livrar de coisas que ficam na nossa cabeça desde a infância, mas ela quer muito se livrar. Ana, é importante que a gente entenda o seguinte: por mais dura que sejam algumas lembranças, às vezes a gente acha que a gente tem que apagar elas da nossa existência. E normalmente, e isso aí é uma coisa que eu gosto muito, é uma linha muito forte no budismo, que é a linha de conseguir respeitar toda a sua história, de conseguir respeitar as suas emoções. Então, a gente vê algumas coisas, as pessoas falando assim: ai, porque a ansiedade é ruim. Ao invés de eu lutar contra a ansiedade, eu tenho que reconhecer a ansiedade e entender o que ela está tentando me sinalizar. As coisas ruins da nossa história, elas fazem parte da sua história. Elas formaram a mulher que você é. É claro que os impactos negativos dessa história do seu passado podem hoje estar te impedindo de dar novos passos. Mas a partir do momento que a gente conseguir dar um significado adequado para isso que aconteceu no meu passado, ao invés de eu lutar para superar, para esquecer, se eu conseguir reconhecer este meu passado e entender que, ok, ele aconteceu comigo, ele foi legítimo, ele foi doloroso. Às vezes a gente tem que chorar por uma coisa que aconteceu lá no nosso passado, porque a gente não chorou quando deveria. Reconhecer ela e falar, ok, agora eu posso seguir em frente, porque isso faz parte da minha história, mas isso não define quem sou eu. Essa é a diferença, Ana. Então, vamos lá. Não, e a Andrea Jacobsen, ela falou como lidar com pessoas críticas. André, a gente vai ter uma aula só sobre sabotadores. E aí, nos sabotadores, a gente tem um sabotador que é o crítico interno. E normalmente, quem tem um crítico interno muito alto também tem um crítico ao outro muito alto também. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com esses sabotadores para que eles não nos impeçam também de progredir. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, ok? Tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já pode encerrar, porque a gente já está há mais de uma hora aqui. Foi uma delícia essa aula. Eu quero muito agradecer a todas vocês pelo comprometimento, por estarem aqui, por estarem se priorizando. Aqui está o meu agradecimento. Então, as minhas redes sociais. Se você não me segue em alguma rede social, me siga em todas as redes sociais, porque só assim você consegue realmente estar por dentro de tudo que eu estou fazendo. Então, tem o meu Facebook, tem o meu Instagram. Você pode me seguir aqui no YouTube também, que tem uns vídeos mais curtos, que às vezes você está no seu dia a dia, é o que cabe na sua rotina. Não se esqueça, quarta-feira, 8 horas da noite, nós temos um outro compromisso. Eu vou estar aqui 100% para te ajudar na sua jornada. E aí a gente vai estar falando sobre vida sentimental, a gente vai estar falando sobre relacionamentos. E na sexta-feira, de novo, nós estamos aqui. Se você quiser, você pode compartilhar. Você tem um amigo, uma irmã, uma pessoa que você sente que tem que assistir essas aulas, compartilha com ela. É isso que eu te peço em troca. Essa é a minha doação. E se você puder
contribuir deixando aí o seu like. Parece bobo, mas faz muita diferença para que outras, porque a minha grande motivação é que realmente essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E isso só vai acontecer a partir de você, a partir do seu compartilhamento, a partir do seu like, do seu comentário. Vai terminar a aula aqui, você consegue deixar um comentário, porque isso também ajuda, ok? É isso, muito obrigada, uma boa noite. Não se esqueçam nunca, vocês são mulheres superpoderosas. Contem comigo nessa jornada, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.